Olá, bom dia, meninas. E aí? Tô chegando por aqui de novo. Como que vocês estão? Estão tudo bem? Amanheceram bem, com saúde? É isso que importa, né? A gente aí amanhecer com saúde aí, com garra, né? Ânimo. E para isso nós devemos agradecer o nosso Senhor todo dia, né, meninas? Por ele aí permitir que nós amanheça respirando, né? Dando saúde, ânimo e o resto, ó, nós corremos atrás. Pois é, meninas, hoje eu vim falar de um vilão aí, né? Que vive aí perseguindo nós, crocheteiras. É, meninas, eu não, diferente de vocês. A minha finança. É, vamos falar sobre finanças hoje, né? Aí, ó, como que vocês estão aí? Vocês estão aí centrada nas finanças de vocês? Tá controlado? Ou será que tá que nem eu aqui, ó, né? Sufocando. Já tá pelo pescoço. E às vezes a gente pensa assim: poxa vida, o que eu vou fazer? Não tá rendendo o meu trabalho. Mas meninas, vamos parar. É, parar e respirar aí, ó, e botar a cabecinha para funcionar. Pois é, a gente ama tá aí, ó, fazendo as nossas peças, muitas vezes aí peças elaboradas, né, menina? Como é gostoso a gente confeccionar um trabalho aí e nós aí ver o resultado da peça, né? E melhor ainda é quando a cliente fica satisfeita e fala: poxa vida, que trabalho maravilhoso, né? Mas, menina, espera lá. Quando nós pegamos uma peça elaborada dessa, o que que acontece? A gente parece que empaca, né? Porque é uma peça que requer mais tempo da gente, né? Elas são demoradas. E claro que muitas vezes, meninas, a gente ainda acaba, ó, vendendo bem abaixo do preço. Mas, pois é, eu vou conversando com vocês e vou confeccionando aqui. O que que nós devemos fazer para isso? Para melhorar nossas finanças. Agilidade, né? Agilidade. Então, meninas, então hoje eu vim aqui falar um pouquinho de agilidade. Claro que tem muitas crocheteiras que falam, poxa, mas mais do que eu sou ágil, mais do que eu trabalho rápido, né? Porque assim, agilidade, meninas, não é só nós ser guapa para trabalhar, né? Mas nós saber escolher a peça também que vamos fazer. Nem sempre, meninas, escuta o que eu vou falar. Nem sempre é bom a gente trabalhar só por encomendas. Porque nós vamos trabalhar por encomenda, nós temos aí que fazer o gosto da cliente, claro, né? E às vezes, menina, uma cliente chega na gente e fala assim: viu, você faz qualquer coisa no crochê? Ah, porque eu quero pedir uma peça assim, assim, né? E quando você depara assim, fala: meu, agora eu já falei que faço, então eu vou fazer. Porque na verdade, meninas, nós crocheteiras, nós fazemos sim, nós fazemos qualquer coisa no crochê. Às vezes pode ter algumas crocheteiras aí que falam que não. Não, eu não faço qualquer coisa, isso eu não sei fazer. Sabe sim, o problema é que você é esperta. Eu não sou. Então, o que que acontece? Eu acabo dizendo que eu faço tudo quanto é coisa. E aí entra essas questões aí de fazer tapetes elaborados, né? Olha que ultimamente eu estou fazendo, mas será que rende? Não, não rende. Não rende, menina, nós somos seres humanos. Nós não somos máquina, né? E daí o que que acontece? As nossas finanças ficam tudo em atraso. É, as nossas continhas, vamos falar assim, né? A maioria de nós, mulheres, hoje, nós dividimos as nossas contas com os esposos, né, meninas? E é mais que justo, né? Aí, ó, olha como que nós estamos aí,
né? Já não vou dizer nem que é só o Brasil, né? Mas em alguns outros países também, problemas financeiros, né? Então, o que está acontecendo com nós crochiteiras? Muitas vezes, meninas, nós não estamos sabendo trabalhar. É. Por mais que nós falamos, não, eu sei trabalhar, nós fazemos qualquer coisa. Aí que está o negócio, né? Nós pode até fazer qualquer coisa. Mas será que isso faz bem para nós? Pois é. Então, o que que acontece? Eu vim hoje aqui falar, meninas, de agilidade financeira. Agilidade não é nós trabalhar ali, ó, né? Claro que também faz parte. Mas assim, emergência, né? A gente tá aí, ó, às vezes aí até o pescoço aí com a continha, porque eu não sei vocês aí, mas eu aqui, o que que acontece? As minhas continhas não espera, né? E o que eu divido com a esposa aqui? Água, luz e internet, né? Isso é por minha conta, viu? Água e luz e internet é comigo. E além disso, meninas, a gente sempre tem uma roupa para um filho, né? Uma peça de roupa para mim, um calçado para o esposo, outro para mim, né? Além disso, tem outras coisinhas aí que a gente contribui, assim como devolvo o dízimo na igreja. Então, assim, são muitas coisinhas. E se nós ficarmos nessas peças elaboradas, o que que acontece? Nós não vamos conseguir. Você pode até cobrar bem por uma peça, mas isso vai demorar. E daí o que que entra? A gente ter inteligência para trabalhar. Meninas, é o seguinte, vocês estão vendo aí, né? A qualidade do meu vídeo não é boa, tá? Mas deixa eu falar então um pouquinho sobre os vende-vendes. Muitas vezes nós confeccionando, eu acho que aí, ó, 99% ama confeccionar os vende-vende, né? Mas às vezes nós não falamos o quanto ele é importante na nossa vida aí, né? Das crocheteiras aí, né? Eles, menina, é aí uma peça aí primordial. Não pode faltar. Não pode faltar aí na nossa coleção de vende-vende aí, né? São os tapetinho espiral, né? Meninas, vocês sabiam que um tapetinho espiral vocês fazem ali 1h10, 1h20 minutos? Faz. Vocês fazem, basta querer. Eles é super rápido de fazer, né? Tem aqui meus tapetinhos espiral aqui, que eu dei início esses dias, daí fiz 2 e deixei de lado, por causa do meus tapete russo, né? E daí hoje de manhã aqui, deixa eu ver que hora que é agora, 8h22, né? 8h22 agora. Eu comecei a confeccionar outra aqui, era 7h03. Quando foi, deu 8 horas, eu parei com ele, ó, só falta mais uma carreirinha e já ir pro bico. Você olhando antes das carreirinhas fechadas e o bico, dá uma impressão, meninas, que eles são pequenininhos, mas eu faço, aqui tem 8 carreiras, deixa eu contar. 8 carreiras não, 7 carreiras. 7 carreiras, meninas, ó, contem aí, 7 carreiras. Então, eu faço eles com 9 carreiras, né? Só que nesse intervalo, eu não tô aqui para mentir, não preciso mentir. Nesse intervalinho aí das 7h03 até as 8, que eu vou falar igual o outro, faço de conta que eu tô numa empresa, bati o ponto. 8 horas. Eu fiz isso aqui, eu fui atender o esposo, eu fui atender ali fora, que o cachorro tava ali, que Deus me livre, né? Quase para pegar alguém. Então, assim, ele rende muito, né? Agora são 8h20. Se eu não tivesse vindo aqui no vídeo, preparado o vídeo, vindo aqui, eu já estaria aqui finalizando o bico, viu? Já teria feito as outras 2 carreirinhas e finalizado o bico.
E dá uma impressão que eles são tão pequenininhos, meninas, mas não são. Você faz 7 carreiras dele, deixa eu virar pelo direito, ó. E eu gosto, para ele não ficar aquela coisa fininha aqui, ó, dá uma diferença tão grande, eu gosto de fazer 2 carreiras dele de ponto fechado, né? 2 carreirinhas de ponto fechado, para daí fazer um biquinho, um picô. O picô dele, para não ficar lá muito assim, como que eu vou falar? Que quase nem mostra, eu faço com ponto alto duplo, viu? Faço ponto alto duplo para ele destacar mais. Mas, gente, olha que top, é um tapetinho que todo mundo gosta. Eu sempre gostei, quem já assiste os meus... Assista, meninas, desculpa aí, viu? Tem hora que eu falo muito errado, mas quem assiste meus vídeos aí sabe que eu faço peças elaboradas. Mas só que eu amo fazer esses tapetinhos, sabe? Ó, eu amo fazer eles. Gosto de fazer eles coloridos e com 2, 3 cores, né? Que fica muito lindo. Mas só que o que nós percebemos que a maioria das clientes ama eles liso assim, só em uma cor, né, meninas? Então, o que que acontece? Estou pretendendo fazer outra produção. Isso aqui, ó, como que eu vou dizer? É uma emergência, né? Quando a gente tá aí, né? Na emergência. Então, ó, tenha inteligência e sabedoria, vá para os vende-vende, que vocês vão confeccionar ele super rápido, super rápido. 1h10, 1h20 Se você não parar, você já confecciona um tapetinho desse. Então, meninas, quem não tem tanto trabalho como eu, gente, olha, eu sempre estou falando aqui, não é me justificando, me fazendo de vítima, mas eu tenho uma filha com necessidades especiais, ela depende de mim para tudo, levar no banheiro, dar banho, escovar e dar o que comer para ela, sabe? Então eu acabo assim confeccionando pouco. Até até abril do ano passado, que está fazendo um ano que ela fraturou o pé, o banheiro ela ia sozinha, ela se escovava sozinha. Banho eu sempre dei, né? Ela caminhava pouquinho, então ela fazia essas coisas. Mas hoje ela não caminha mais. Eu tenho fé em Deus que ela vai caminhar, né? Mas até agora nada, gente. Então, assim, ó, né? E eu tenho aí que estar cuidando dela, é o meu dever, né? E é a minha prioridade, é minha filha, é claro, né, gente? Mas mesmo assim, gente, eu confecciono de 2 a 3 tapetinhos por dia. Agora, vamos falar a verdade. Você aí que às vezes aí tem um filho, mas já está até crescido, né? Não depende tanto de você. E muitas meninas aí que nem filho tem. Imagina, gente, né? Imagina, você está aí numa emergência e, poxa vida, eu preciso pagar água, eu preciso pagar luz. Estou dizendo de você que divide a tarefa com os esposos, ou até mesmo você que é uma menina sozinha, né? Ou até mesmo você, né? Porque nós sabemos, né, meninas, que infelizmente, mesmo tendo esposos, acontece de você aí tá, né? Tomando conta e tomando a frente da tua casa, né? Talvez até por motivos de saúde, né? Que acontece em muitos casais. Mas então, daí quanto você não vai confeccionar? Quanto? Quanto você não vai confeccionar, meninas? Muito, né? No dia você vai conseguir aí fazer de 4 a 5 tapetinhos. Olha, eu não sou assim guapa, igual eu não me considero guapa assim, porque eu vejo que tem tantas meninas mais rápidas do que eu, sabe? Mas mesmo assim, meninas, mesmo assim, sempre tem quem confecciona mais que eu, viu? Mais que eu. E daí, confecciona até 5 tapetinhos por dia. Eu lembro que antes da Alexia sofrer um acidente no pé dela, eu fazia 4 tapetinhos no dia, mas eu sempre tendo ela para atender, viu? Então, eu fazia 4 tapetinhos agora, eu diminui bastante. É a minha realidade, eu diminuí. Eu faço de 3 a 3,5
E acontece, às vezes, de eu fazer até 4 tapetes. Agora, no inverno, pode ser que eu faça 4 tapetes. Primeiro, a Alexia dorme mais. Segundo, eu dou só um banho no dia nela. Tá ótimo, né? Ninguém, assim, que não faz nada da vida, se você der um bom banho, não vai ficar aí cheirando mal, né, gente? Nós, seres humanos, somos cheirosos, né? Oh, por natureza, né? Então, mas quando tá aquele calorão, né, gente? Eu dou de 2 a 3 banhos no dia, então isso aí, ó, requer muito. E a gente tem casa, isso aí nem vai, né? Aí na discussão, né, da nossa conversa, porque todas nós, né, temos deveres domésticos e bastante, né? Mas então, meninas, por que não nós fazer os vende-vende? O que acontece? Eu tô lá com o tapetinho de ponto conduzido, quem assistiu os outros vídeos sabe. Tô lá com meus tapetes russos, tô fazendo 2. Tô aí aguardando chegar barbante, dei uma parada no russo, que tô aguardando chegar barbante. Falei, por que não fazer uns tapetinhos conduzidos, né? Eu preciso, eu tenho conta, eu preciso agilizar as minhas finanças, botar minhas finanças em dia, né? E daí, então, lembrei dos vende-vende, né? Você só lembra de alguém que te ajuda quando você tá aqui, ó, né? Muitas vezes, né, bonitinha? Gente, tô falando isso para mim mesmo. Eu havia até esquecido dos tapetinhos vende-vende aí. Mas com isso aí, né, que eu tô meio apurada, eu falei, não, vou deixar os tapetes de vende-vende de lado. Uma porque estou aguardando o barbante, então enquanto isso eu agilizo. Outra porque a cliente é minha filha, eu me entendo com ela, né? E o conduzida da minha cunhada, ainda vou demorar uns dias para estar indo no Mato Grosso para estar levando, que eu tenho bastante coisa ali para levar para ela, né, gente? Eu tenho produção ali do mês de, deixa eu ver, de janeiro para levar, né? Daí já levar tudo de uma vez. Então eu falei, eu vou fazer uma produção de vende que vai me ajudar muito, vai ser bem rápido, né? Então, meninas, estou pretendendo aí fazer uns 15 tapetinhos desse. Eu tenho bastante barbante ali e faz dia que eu não estava trabalhando com eles, né? Mexendo só com os cordão polipropileno ali. Mas daí, então, meninos, vou estar fazendo parzinhos de vende-vende. Só que daí, o que acontece? Como ele dá para 3 no verde, esse é o verde água, viu, meninas? Ele é o verde água. Como dava 3, né? 3, então esse vai sair 3 tapetinhos, que não tem problema nenhum, né? Daí eu vou estar fazendo no rosa chá, ó, é um cone fechado, eu abri ele agora para estar mexendo. Só que ele, meninas, é no número 8. Daí, em vez, eu não quero maiorzão de que os outros. Como esses são com 9 carreiras no aspiral, aqui no lequinho, 9 carreiras. 9 carreiras no leque, 2 de ponto fechado e daí o bico, né? Fazendo um picôzinho, um bico simples. Gente, olha que lindinho. Então, para não ficar maiorzão de que esse, eu vou fazer só com 8 carreiras no número 8. Eu tenho vários número 8 e tenho vários no número 9, no número 6, né? Daí, o 6 eu faço com 9 carreiras. E o número 8 eu vou fazer aí com 8 carreiras. E as duas de ponto fechado, eu gosto de duas. Uma só, assim, você olha e fica aquela coisa rala. Gente, dá uma diferença incrível só de você fazer mais uma carreira de ponto fechado. Vocês fazem, porque assim, o normal dele, a gente faz sempre com uma carreirinha de ponto fechado, já vai pro bico. Faça uma de ponto fechado, como é de costume, e faz a de com duas carreiras. E bote um perto do outro, vocês verem a diferença do tapete que fica. Que lindo que fica, gente. Mas então, meninos, era isso. Eu falei, gente, eu preciso falar. Eu preciso conversar com as minhas colegas de trabalho aí. Às vezes a gente está aí preocupada, está fazendo a peça aí que requer tempo da gente aí, ó, e acaba que a gente atrasa com tudo e a gente começa a se escabelar sem saber o que vai fazer. Não. Respira e começa a pensar, pense aí nas peças vende-vende, porque sabemos que não é só
peça, que é a peça vende-vende, né, menina? Tem muitas e muitas aí, né? Tem no Aspiral, tem ele assim com que é aqueles tapete Anne, né? Que ele já não é aspiral, né? Mas são a quantidade de carreira e são super aí econômico e rápido de produzir. Então, esses aí, ó, dá um tapa nas nossas contas, né? A gente é fazer postar, gente, com certeza vender, né? Porque vamos dizer aí que a maioria das clientes da gente nem sempre é do din-din-din-din, né? E daí então, e todos nós amamos crochê. E quem falou para você que crochê é só para quem tem? Não, é para quem pode. E nós, né, mesmo sendo abaixo, né, aí mesmo nós não sendo, né, nós podemos sim e queremos e pronto, acabou, né? Então, todas mulheres amam, todas donas de casa amam crochê. E todas nós precisamos de tapetinho para pôr na frente da porta, na frente da geladeira, do fogão, né, no banheiro. Nem sempre também nós usamos o jogo de banheiro, mas um ou dois tapetinhos só, né? E outro, se for fazer tapetinho também, a gente faz nos econômicos, né? Até mesmo nesses mesmos modelitos e sai que nem água, né? Então, meninas, é postar e vender. Valeu, meninas? Isso é uma dica minha, Helena Crochê, para vocês, tá? Então, Deus abençoe vocês, fica com Deus, um abraço. E hoje por aqui, quarta-feira, né? Então, que Deus venha abençoar o resto da semana aí para vocês, viu? Que vocês venham aí ter muitas encomendas com pessoas de confiança, né? E que vocês aí, ó, produzam bastante. Valeu, menina? Beijo e até um próximo vídeo.